levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer ao Pai de misericórdia por mais esse encontro, essa casa de luz, de acolhida. Agradecer a Jesus por esse dia que tivemos hoje, maravilhoso, abençoado. Que cada um por aqui passar possa sair melhor do que quando chegar. E assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus nos acalente nossos corações e que nós possamos sair daqui mais calmos, mais serenos, mais consolados. Bom, a explanação da noite é sobre a importância da fé nos momentos mais difíceis da vida. Quando o chão parece desaparecer, há momentos em que a vida nos surpreende com dores que não esperávamos. Situações que desorganizam a alma, abalam as certezas e testam os limites da nossa força. Nessas horas, a razão tenta explicar, mas o coração grita por sentido. É justamente aí que a fé se revela, não como fuga, mas como amparo. Meus irmãos, estar aqui nesse momento, num dia tão quente, isso faz nós ser gratos a Deus, a Jesus, porque podíamos estar no conforto da nossa casa, deitado, ou no ar, ou tomando uma cerveja ou um suco, mas escolhemos estar aqui, porque antes de mais nada, meus irmãos, nós temos que compreender para que viemos, para onde vamos, e também buscar sentido. É um ano novo que entrou e que muitas situações de dificuldade a gente vai encontrar. E os tempos estão chegando, como se a gente pensasse assim, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É uma pessoa na nossa família que adoece, é um amigo que descobre um câncer. E a gente acha assim, meus irmãos, não vai acontecer comigo. Não, comigo não. E não é verdade. E a gente tem que estar preparado. E será que a gente está? Não estamos. Até nós passarmos pela dificuldade com um amigo, com um irmão, com a mãe, com um tio. Como diz a frase, ter fé, meus irmãos, não vai nos livrar das provações. O que são essas provações, meus irmãos? As dificuldades. A falta de dinheiro, a crise, que todo mundo passa, não tem. É difícil tu dizer, eu tá sobrando, que bom, agradeça. Mas todo mundo está passando por dificuldade, ou financeira ou emocional, ou ambas. E a gente tem que ser forte. E a gente não pode desanimar. Ter fé não vai nos livrar das provações, mas, meus irmãos, vai nos dar força. Se nós cairmos, de levantar mais forte, de acreditar, porque se não for assim, meus irmãos, que sentido tem a vida se eu não tiver esperança? De que hoje eu passei uma dificuldade enorme, eu não dormi direito, eu tive dor de cabeça, minha amiga veio lá só para despejar problemas e eu tive que ter a caridade de escutá-la. É um exemplo.
amanhã vai ser outro dia. Eu tenho que ter essa crença. Porque se não for assim, meus irmãos, eu não terei sentido. Não pense porque eu estou aqui nesse momento, tudo é provisório, né? Trazendo a palavra de Cristo, que eu não passo por dificuldades. Ao contrário, é uma aprovação estar aqui, sempre. Passo por dificuldade financeira, com doença. Uma amiga que perdeu agora o tio faz 2 dias, de câncer. E a gente está como? Estava lá, firme e forte, dizendo para ela que a gente está de passagem, que ela não sofra, porque a gente pede. A doença, meus irmãos, a gente escolhe no plano espiritual. Eu vim para passar por isso. Por que a gente esquece? Porque Deus é tão poderoso, né? É tão correto. E a gente tem que agradecer. A gente esquece o que a gente fez em tantas encarnações que a gente já passou. Porque senão teria sentido a gente resgatar? Vir para esse mundo de provas e expiações? Como que a gente ia resgatar se eu lembrei que eu feri ela em outra vida? Eu matei alguém que eu amava? Ou que eu fui uma irmã que só trouxe, né, tristezas, vamos dizer assim? E a gente pensa assim, ó, ai, família não é fácil. Não é, é a nossa primeira aprovação de aprender a amar aquele irmão que não segue teu mesmo cunho religioso, começando por aí, que discorda das tuas ideias, começando por esse sentido. E aí, como que a gente age quando a gente já está inserido na doutrina? Eu julgo ele, se ele escolheu ser de outra religião e que ele acha que o Deus dele é o melhor, não julgo. Eu ouço, eu compreendo e tenho que ter paciência. Porque se eu estou numa sintonia, ou estou num patamar um pouquinho mais evoluído, começa por aí. Eu não devo julgar o meu irmão, nem minha amiga, nem meu parente. Eu tenho que ter paciência, escutar. É uma coisa, meus irmãos, nos dias que nós vivemos, tão simples, mas às vezes tu não para escutar. Só quer falar. E é tão importante a gente parar, suavizar, respirar. Um momento do dia, meditar, orar, se conectar com Deus, meus irmãos. É importante nós virmos numa casa espírita, é de extrema importância. Por quê? Porque aqui nós temos todo um plano espiritual nos amparando. Aqueles que são médiuns, videntes, que têm o poder da vidência, enxergam a espiritualidade. Os plantonistas, os socorristas que estão aqui. É importante vir numa casa espírita, é muito importante. Ah, mas eu faço evangelho em casa, eu estou bem. Mas aqui tu está amparado. Qualquer coisa que tu seja atacado. Por quê? Como acontece isso da gente entender? Para nós introduzirmos o sentido da fé. Meus irmãos, muitas das vezes eles vão impedir de vocês chegarem até aqui. Uma dor de cabeça, uma visita inesperada. Tu te organizou cedo para estar aqui. E às vezes algo vai acontecer para te não vir. E muitas vezes os obsessores, eles chegam no teu ouvido e dizem, para que tu vai lá? Fica em casa. Não perde o teu tempo. E tu não se dá conta. E tu fica. E aí, os problemas só aumentam. É uma noite que tu não dorme direito. Porque é o momento que eles também conseguem atacar a gente no momento do sono. E aí, tu vai deixando a parte espiritual cada vez mais longe. Sejamos fortes, meus irmãos.
Nós sempre vamos ser atacados, mas nós temos que ter o cuidado. Chico Xavier falava muito, meus irmãos, em orai e vigiai. Vocês já devem ter escutado muito isso. Orai, né? E vigiai. Cuidai os pensamentos. O momento que a gente deixa a nossa vibração espiritual cair, por uma tristeza, por uma coisa que eu não consegui resolver. Esta é a brecha, meus irmãos, que os espíritos que estão na mesma sintonia estão esperando para nós atacar. E a gente só deixa eles atacarem quando a gente vacila, quando a nossa fé é vacilante. E o que significa isso, meus irmãos? Quando a gente deixa de acreditar, mas eu vou lá, eu volto da mesma forma, não acredito. Então, tu não mudou de sintonia. Mas eu já escutei alguém falando isso. Não tem como tu entrar aqui e sair da mesma forma. A não ser que tu sente aqui, não mentalize Jesus, siga pensando numa vizinha que chegou e te contou uma fofoca e tu também ajudou a aumentar essa fofoca. Aí também não tem. Como tu vinha aqui e sair melhor. Se tu também não está fazendo a tua parte, aí não existe milagre. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando alguém chegar e te disser, puxa vida, amanhã de novo aquela função já começou negativa. A gente não pode pensar assim. Pensamento positivo, meus irmãos, vai atrair o quê? Pode que não melhore no mesmo dia a tua situação. Mas se eu seguir na negatividade, o que eu vou atrair para o meu lado? Espíritos da mesma sintonia. Negativos, sem esperança. Né? Pensamento é tudo. E muitas vezes a gente escuta, né? A boca fala que o coração está cheio. E muitas vezes meus irmãos. Mas como que a gente muda esse tipo de situação? Mudando a nossa sintonia, buscando o quê? Nos edificarmos, fazermos a leitura. Simples. Abre o Evangelho. Tira 20 minutos do dia. Marca no teu relógio. Eu trabalho cedo. Acorda um pouquinho antes e te organiza. Ou deixa para fazer quando alguém que tu tem mais afinidade está naquele horário contigo. Se vocês tiverem noção, eu comecei fazendo sozinha. Depois minha mãe começou a fazer comigo, meu filho faz junto. A gente tem que começar. Se eu não começar, alguém vai fazer? Eu tenho que começar. Eu tenho que parar de dar desculpas. Não dá tempo? É tudo correndo? Dá tempo sim. Eu é que tenho que me organizar. Para vocês estarem aqui, vocês se organizaram. Tomaram um banho cedo, né? Se tem filho, organizaram o filho. É assim que funciona. O tempo tem um dia de 24 horas, certo? Se nós nos organizarmos, a gente faria muitos evangelhos no dia. Não só uma vez no dia. A fé como luz em meio à escuridão. Meus irmãos, se nós tivermos a noção do que acontece no momento que eu paro de pensar negativo e lembro, como se tivesse um insight, eu não estou sozinho jamais, Deus está comigo, a espiritualidade sempre está conosco, mas nós temos que dar o primeiro passo, orar, fazer um Pai Nosso, abrir o Evangelho, compreender o que Jesus veio nos ensinar. É fácil? Não é, meus irmãos. Eu tenho mais de 20 anos estudando a doutrina espírita. Estou com 44 anos, comecei com 23 a estudar.
E aí vocês me façam uma pergunta, posso que eu não saiba responder, porque a gente não sabe tudo. E a gente sempre está estudando, conversando, trocando ideias com grupos de estudo. E o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família é o maior aprendizado. Para nós colocarmos em prática o Evangelho de Cristo. Quando nós temos paciência, quando nós levantamos e agradecemos pelo dom da vida, por nós ter aberto os olhos, meus irmãos. Quantos estão no hospital? Estão fechando e não vão abrir mais. Ali terminou a sua missão. E nós temos que ter essa compreensão que estamos de passagem. E temos que correr contra o tempo, meus irmãos. A fé como luz em meio à escuridão. Aí vocês imaginam assim, ó. Quando a gente faz o evangelho, quando a gente faz uma oração, o que acontece? Eu estou lá na minha casa, no meu lar, num cômodo, eu escolho um lugar mais calmo da minha casa para fazer, mais refrigerado, por causa do calor. Meus vizinhos, uma quadra inteira recebe a luz de uma única ou duas ou três pessoas reunidas em nome de Deus e de Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Quantos espíritos vão naquele momento do evangelho no lar, que são amparados, meus irmãos, que estão ali em sofrimento. Se a gente tivesse noção de enxergar tudo, a gente nunca deixaria de fazer o evangelho. Porque muitos são auxiliados, que estão ali por tempos em sofrimento e estão perto de nós, e nós sentindo todas as dores que não são nossas. E achando que tudo é normal. Na espiritualidade cristã, a fé é mais do que acreditar, é confiar. É olhar para a cruz e enxergar nela não o fim, mas o início de uma transformação. Jesus não foi poupado do sofrimento, mas nos ensinou que o amor é capaz de atravessar a dor e dar novo significado à vida. O que isso significa, meus irmãos? Às vezes a gente reclama, diz, dor no meu braço, fui limpar a casa, machuquei um dedo, caiu o corinho, né? O que Jesus passou? Será que ele tinha que ter passado por tudo isso? E nós passamos por bem pequenininho, perto do que ele passou, e a gente reclama. Às vezes a gente diz, mas que droga da vida, mas que droga de salário que não dá pra nada, não consigo pagar o carro. Já levanta reclamando. Como que vai ser o dia, o momento que tu levanta assim? Gente, a tendência é piorar. E se a gente fizer o contrário? Acordei, fui tomar café, nem pão tinha. Começa por aí. Mas tinha um único ovo na geladeira. Faz um relé. Usa a mente. E agradece. E tu ainda tinha um ovo. Ou um café para tomar. E muitos têm isso. Gratidão, gratidão, meus irmãos. É uma época que nós estamos chegando e nós temos que agradecer. Que estamos aqui, não estamos numa cama de hospital, não estamos imperfeitos, nem vamos estar nunca. E nem existe felicidade contínua perfeita. Não tem. Não se iludamos com isso. Não tenhamos essa ilusão. Porque nós estamos no mundo de prova e expiações. Temos que nos lembrarmos disso. Que teremos sofrimentos para passar. Mas que a nossa fé nos levante. Não nos deixe cair.
Ter fé não é negar a realidade, e sim sustentá-la com esperança. É a coragem de esperar pela ressurreição, mesmo em meio ao Calvário. Tem um pequeno trecho de um psiquiatra aqui que fala dentro desse trecho aqui, Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração. Ele dizia assim, ó, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. A fé nos oferece esse porquê. Um propósito que dá força, direção, coragem. Mesmo quando tudo parece incerto. Meus irmãos, não é no dia de felicidade radiante que eu ganhei um bom salário, meu chefe me deu aumento. A nossa fé é testada nos momentos de dificuldade, de fraqueza, de doença na família, de desarmonia. Eu tenho que fazer aquilo diferente, eu tô vendo que a coisa não tá boa. Faz uma oração. Porque a gente sabe que existe um ataque espiritual para desorganizar, para desarmonizar. E a gente tem que estar em constante oração, vigilância. A fé viva e o processo terapêutico. Na prática, é possível observar que as pessoas com uma fé viva enfrentam as crises com mais serenidade. Elas compreendem que o sofrimento não é castigo, mas parte do processo humano e espiritual. Paramos de julgar, eu vim só para sofrer. Não é verdade isso, meus irmãos. É só nós entendermos, compreendermos o que Jesus queria nos falar. Fez os seus filhos para ser feliz, mas é que nós dificultamos. Aonde é um problema desse tamanho, a gente faz isso. E às vezes a gente acha que aquele problema, o teu problema, é maior do que o do vizinho, do teu colega de trabalho, e não é. Aí quando tu ouve o problema do outro, diz, meu Deus, realmente, para que eu estou reclamando? O problema dele é maior, ele está com doença na família, eu estou todo mundo bem em casa. E aí eu começo a pensar, parar de reclamar, porque se reclamar adiantasse, tudo melhorasse, não acontece isso. Ao contrário, meus irmãos, quando a gente age com ingratidão, só reclamando, só piora. E tudo é energia. Quando a gente pensa positivo, quando a gente acredita em meio às turbulências, eu consigo transmitir alegria. Porque o meu espírito, o que adoece primeiro, meus irmãos? É a carne? É o físico? Não. É de dentro para fora, né? O espírito adoece, a alma. E aí eu fico doente, eu caio em depressão, a ansiedade toma conta, eu não consigo resolver em nada. No momento que eu começo, só reclamar. Mudamos a nossa sintonia, meus irmãos. Temos mais crença, mais fé. Os problemas não vão desaparecer, mas eu preciso encará-los da melhor maneira. Não existe perfeição na vida de ninguém. É só porque eu não vivo o que eles vivem, o que ela vive, o que o fulano vive. Eu não sei o que passa na casa de cada um. Eu crio às vezes uma noção, lá fica infeliz. Ninguém tem problema naquela casa. Não existe isso. Todos enfrentam uma dificuldade, seja qual for. A fé bem integrada à vida psíquica permite olhar para a dor com humildade,
sem negar o sofrimento, mas também sem se deixar dominar por ele. Ela ajuda a reconhecer que nas feridas pode brotar graça e que a vulnerabilidade é justamente o lugar onde Deus mais se manifesta. Para concluirmos aqui, meus irmãos, fé, força que sustenta. A fé, ela não é um analgésico espiritual. Ela é uma força interior, uma âncora em meio ao caos. Quando tudo parece perdido, é a fé que sussurra: Deus está aqui, mesmo agora. Essa presença silenciosa e amorosa sustenta o coração e impede o desespero de tomar conta. É ela que acende uma pequena luz no meio da noite. Cuidar da alma é um ato de fé. Nós, meus irmãos, temos que cuidarmos do lado espiritual. Equilíbrio, né? Fé, espiritual, matéria. Eu preciso desse corpo de carne. Eu preciso dessa mente saudável, pensando coisas boas. Para que esse corpo, matéria, não adoeça, eu preciso estar em constante pensamento de luz, de amor, de fé, de caridade, paciência com aquele colega de trabalho que às vezes fica lá só te irritando. É assim que a gente é testado. Aquela pessoa que chega aqui, ó, ou falando mal de alguém, para ver se tu fala também. Mudamos isso em nós. Porque se existisse perfeição, não estávamos aqui. Certo, meus irmãos? Cuidar da alma é um ato de fé. Para encerrar, então, diante das tempestades, é essencial cuidar do corpo, da mente e da alma. 3 situações, né? E não podemos esquecer, porque é disciplina, tudo é disciplina. Gostaria de agradecer pelo esse momento, gratidão a Deus, a Jesus, que todos nós possamos sair daqui melhores em pensamento, gratidão por estarmos aqui, com essa forte ligação com Deus e Jesus, que essa fé nos fortaleça. Obrigada. Isso aí, possamos sair, retornar ao nosso lar, sob a proteção de Jesus, de Maria, que Deus nos ampara, que a espiritualidade de luz nos acolha, e nossos anjos da guarda nos protejam. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E assim